igualmente culposos. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 27. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você acompanhe nossas páginas nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à programação da igreja, a agenda da semana, e nela você vai poder verificar os dias, horários, temas dos estudos, para que você possa participar. Então venha participar, porque certamente você será abençoado. Outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje no caso, capítulo 27. Portanto, leia todo o capítulo para entender por que nós fizemos um pequeno recorte. Quero compartilhar hoje versículo 1, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 13, que diz: Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a sua aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e a abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça-me bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Portanto, nós vemos aqui esse cenário bem conhecido a respeito de Jacó se passar por Esaú para poder enganar o seu pai e receber essa bênção. O que acontece é que, como nós falamos aqui no início desse estudo, todos são culpados, né? Igualmente culpados. Por quê? Porque cada um ali tem o seu erro. Então, quando nós observamos, por exemplo, eu quero abrir aqui rapidamente lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, e aí eu quero ler aqui o texto que nos interessa, está no versículo 16 e 17, mas eu quero começar no versículo 15, que diz, o autor de Hebreus diz: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Portanto, Esaú foi negligente quando ele vendeu ali o seu direito de primogenitura ali para Jacó por conta de uma refeição, e você vai perceber
essa história, como nós já falamos no capítulo 26, a respeito dessa postura dele com relação à fome dele. Portanto, ele foi olhar para a sua necessidade momentânea e não olhou para o restante da vida dele, das bênçãos dele. Portanto, o primeiro culpado aqui nessa história é o próprio Esaú, que foi negligente com aquilo que ele havia feito. Outra observação que nós podemos ver é que no final do capítulo 26, lá no versículo 34 e 35, vai falar que tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Portanto, Esaú se casou com duas mulheres hititas. Versículo 35. Elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. E daí, portanto, esse sentimento de Rebeca. Ao invés de Esaú aprender ali com o seu avô, a atitude do seu avô, que é vista aí no meu caso aqui, se voltar 3 páginas, então se você voltar lá para o capítulo 24, você vai ler ali a partir do versículo 2, disse ele, vou ler desde o 1, né? Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre os filhos dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Portanto, ao invés de Esaú aprender com o seu avô a escolher uma esposa, porque quem escolheu a esposa de Isaque não foi Isaque, mas foi Abraão, seu pai. Ao invés dele ter esse mesmo tipo de comportamento, ele mesmo foi lá e escolheu duas esposas do meio do povo. Portanto, a gente já percebe esse erro nele, e por causa desse erro nele, vai causar certo sentimento ali, tanto para Isaac quanto para Rebeca, porque é assim que fala aqui no caso, o versículo 35. Essas mulheres, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Portanto, ele deveria ter aprendido com relação a isso. Depois nós vemos então, né, por causa disso aqui, esse comportamento de Rebeca, aonde ela propõe a Jacó enganar o seu irmão por causa dessa bênção. E pode ser que isso tenha sido gerado pelo fato dela saber então que ele havia vendido o seu direito ali de primogenitura para o seu irmão. No caso, como diz ali, capítulo 25, lá no versículo 33, que vai falar: Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez o juramento vendendo o direito de filho mais velho a Jacó. Portanto, esse aí foi o erro de Esaú e, portanto, é possível que os pais também soubessem disso aí. Fato é que a gente percebe que no capítulo 25, quando vai falar a respeito do nascimento aqui, então, de Jacó e Esaú, já havia uma palavra para o Senhor quando Rebeca ainda estava grávida, que fala então no capítulo 25, versículo 23, disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Portanto, Jacó
e Rebeca já sabiam dessa palavra, e daí essa falta de sabedoria da parte de Jacó em entender essa palavra do Senhor desde a gravidez e não fazer isso de fato, e também de Rebeca em esperar uma postura de Jacó, porém Jacó não se pronunciar. Portanto, quando nós olhamos essa história, às vezes a gente olha achando que Jacó é o enganador, como ele é acusado aqui pelo próprio Esaú, falando que esse aí é o nome dele, né, Jacó, que vai significar enganador. Lá no capítulo 27, versículo 36, diz: E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Sabemos que Jacó significa enganador, portanto, agora Esaú acusa Jacó de enganar, enganou seu pai, não é verdade? E aí, para ter então essa bênção, mas essa bênção é acompanhada do direito de primogenitura que ele vendeu, como nós falamos aí há pouco, lá no capítulo 25, versículo 33. Portanto, os quatro personagens dessa história, de certa forma, foram levianos com relação a esse direito de primogenitura. O Esaú, que, como diz o autor de Hebreus, abriu mão da graça de Deus, porque foi ele que vendeu esse direito de primogenitura. Portanto, nós precisamos olhar os detalhes dessa história para podermos perceber e trazer para as nossas vidas algumas lições, apesar dos erros. Erro de Jacó, erro de Rebeca, erro de Esaú e erro de Jacó. Deus é soberano e ele conduz a história da forma como ele quer. Existe um propósito dele, o propósito dele desde o início, ele falou ainda na gravidez que o compromisso dele, o propósito dele era com Jacó e não com Esaú. Portanto, Jacó e Rebeca foram negligentes na criação dos filhos, em talvez não trazer para eles essa palavra do Senhor, porque se eles soubessem lidar com a palavra do Senhor e fizessem aquilo que o Senhor já havia falado, talvez a história não sairia desse jeito, mas certamente ela se daria ali para Jacó, que esse era o propósito do Senhor desde o início. Portanto, o que nós precisamos trazer para as nossas vidas como lição é que nós precisamos saber o que o Senhor tem falado para nós, estarmos atentos, alinhados com o Senhor, termos essa intimidade para podermos ouvir sua voz e entender qual que é a palavra dele para as nossas vidas, colocarmos em ação tudo aquilo que ele tem falado, não apenas em oração, oração sim, mas ação também, para que tudo nos vá bem. Que a gente venha entender que o Senhor é soberano e que ele cumpre aquilo que ele fala, mas ele não precisa de ajuda. Nós não precisamos dar uma mãozinha para o Senhor para que ele cumpra aquilo que ele tem prometido para nós. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.